lembro de cada detalhe daquela noite. O suor frio escorrendo pelas minhas costas enquanto eu segurava o diploma nas mãos trêmulas. Estava sozinha na formatura. Não tinha ninguém aplaudindo quando meu nome foi chamado. Mas pela primeira vez em anos, eu não me sentia vazia por dentro. Meu nome é Beatriz e essa história começa muito antes desse momento. Começa numa casa de paredes amareladas pelo tempo, onde o silêncio tinha peso e cada minuto do meu dia era controlado como se eu fosse uma criança incapaz de tomar decisões. Durante muito tempo, achei que aquela era a vida normal, que todas as mulheres viviam assim, que eu devia agradecer por ter um teto, um marido e comida na mesa. Conheci Ricardo quando tinha 24 anos. Ele era aquele tipo de homem que parecia ter saído de um sonho, bonito, trabalhador, e me olhava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Pelo menos no começo. Nos primeiros meses, tudo era flores, juras de amor, planos para o futuro. Eu estava encantada. Tinha acabado de sair de uma família complicada, meu pai era alcoólatra e Ricardo parecia ser porto seguro que eu nunca tive. Como eu estava enganada. Quando a gente se casou, 6 meses depois de começar a namorar, as coisas foram mudando aos poucos. Tão devagar que nem percebi direito. Primeiro foi a implicância com minhas amigas. Essa Juliana não é flor que se cheire, Bia. Você não vê como ela te olha de cima para baixo? E eu, querendo agradar, ia me afastando. Depois foi a roupa. Esse vestido tá muito curto. Você quer que os outros homens fiquem te olhando? E eu ia trocando, me escondendo cada vez mais. A cada dia uma coisinha. Um comentário aqui, uma crítica ali, como uma goteira que vai, gota a gota, furando a pedra mais dura. E eu, sem perceber, ia me perdendo. Os anos foram passando. Deixei de trabalhar fora porque Ricardo dizia que não precisava, que ele dava conta de tudo. No começo até achei bom. Me sentia protegida, cuidada, mas aos poucos, sem meu próprio dinheiro, sem meus amigos, sem família por perto, fui virando uma sombra dentro de casa. Uma presença que só servia para limpar, cozinhar e satisfazer os desejos dele quando chegava do trabalho. Tinha dias que eu olhava para o espelho e não reconhecia a mulher do outro lado. Os olhos sem brilho e o sorriso que não chegava mais ali, aquela expressão de quem está sempre esperando a próxima crítica, o próximo grito. Porque sim, com o tempo vieram os gritos. Nunca um tapa, nunca um empurrão. Isso Ricardo fazia questão de dizer. Eu nunca te agredi, Beatriz. Você não pode reclamar de nada. E eu acreditava. Achava que violência era só marca roxa no corpo. Não sabia que há feridas invisíveis que sangram por anos a fio. Foi numa quarta-feira cinzenta que tudo começou a mudar, embora eu não soubesse disso ainda. Ricardo tinha saído mais cedo do trabalho por causa da chuva e me encontrou chorando no banheiro. Eu vinha tendo crises de ansiedade há meses. Aquela sensação de não conseguir respirar, como se tivesse um elefante sentado no meu peito. Ele me olhou com uma expressão que misturava irritação e cansaço. Você precisa de um médico, Beatriz. Não aguento mais esses dramas. E assim, quase por acaso, fui parar no consultório da Dr. Márcia, psiquiatra do posto de saúde do bairro. Eu esperava sair de lá com uma receita de calmantes e voltar para minha vidinha cinzenta. Mas a Dr. Márcia fez algo que ninguém fazia havia anos. Ela me escutou, de verdade. E no fim da consulta, além dos remédios para controlar a ansiedade, ela me encaminhou para uma psicóloga. Você precisa falar sobre o que está sentindo, Beatriz. Remédio ajuda, mas sozinho não resolve. Ricardo não gostou da ideia. Psicóloga? Pra quê? Vai ficar inventando problema onde não tem? Mas acabou concordando quando eu disse que a médica tinha sido enfática sobre isso ser parte do tratamento. Na cabeça dele, era melhor eu ir na psicóloga do que continuar tendo aquelas crises que o incomodavam tanto. E assim conheci a Marta, sentada naquela poltrona de couro surrado, numa salinha simples do CAPS do bairro. Comecei a desenterrar coisas que estavam sufocadas há anos dentro de mim. No começo eu mal conseguia falar. Tinha medo das minhas próprias palavras, como se dizer em voz alta tornasse tudo mais real. Como é sua rotina em casa, Beatriz? Marta perguntou num dos nossos primeiros encontros. Dei de ombros. Normal. Acordo, faço café, arrumo a casa, preparo almoço, assisto um pouco de TV, faço janta, espero o Ricardo chegar. E seus amigos? Família? Senti um nó na garganta. Não tenho muitos amigos. A família do Ricardo mora em outra cidade. Meus pais, a gente não se dá muito bem. Você sente falta de conversar com pessoas? Aquela pergunta acendeu algo em mim. Uma dor que eu nem sabia mais que existia.
e comecei a chorar ali mesmo, um choro que parecia não ter fim, como se uma represa tivesse estourado depois de anos segurando tudo. Nos meses seguintes, fui desfiando minha vida para Marta. Os pequenos controles diários, as críticas constantes, a sensação de andar em ovos dentro de casa. Ela nunca me julgou, nunca disse larga esse homem ou você está sendo boba. Ela só me ajudava a ver as coisas de outro ângulo, a entender que eu tinha valor por mim mesma. Um dia, depois de uns 3 meses de terapia, Marta me fez uma pergunta que mudou tudo. Beatriz, quais eram seus sonhos antes de conhecer Ricardo? Fiquei em silêncio, tentando lembrar. Parecia que estava escavando uma parte de mim que tinha sido enterrada há tanto tempo. Eu queria estudar, terminar o ensino fundamental, fazer um curso técnico. Sempre gostei de cuidar das pessoas, pensei em ser técnica de enfermagem. Marta sorriu. E por que você não faz isso agora? Meu coração disparou só de pensar. Ricardo nunca deixaria. Ele sempre dizia que estudar era perda de tempo para uma dona de casa. Não sei, acho que não daria certo. Por quê? Ricardo não iria gostar. Ela me olhou profundamente. E você, Beatriz? Você gostaria? Naquele momento, senti uma faísca acender dentro de mim. Uma faísca pequena, tímida, mas que estava lá. Durante as semanas seguintes, Marta me ajudou a construir um plano. Descobrimos que havia uma escola perto de casa com EJA noturno. Eu poderia terminar o ensino fundamental em 1 ano e meio se me dedicasse. Ricardo saía para o trabalho às 7 horas e voltava às 18 horas. Eu teria que sair de casa às 18h30 para chegar na escola às 19 horas. As aulas iam até às 22. O problema seria convencer Ricardo. Ensaiei 1000 vezes o que diria. Imaginei todos os argumentos que ele usaria contra. Preparei respostas. Ainda assim, quando finalmente criei coragem numa noite de sexta-feira, meu coração parecia que ia sair pela boca. Esperei ele terminar de jantar. Tinha feito estrogonofe, o prato favorito dele. Queria que estivesse de bom humor. Ricardo, queria conversar uma coisa com você. Ele ergueu os olhos do celular, com aquela expressão que dizia claramente, seja rápida. Descobri uma escola aqui perto que tem aulas à noite para terminar os estudos. Estou pensando em me matricular. O silêncio que seguiu pareceu durar uma eternidade. Ele pousou o celular na mesa, me encarando como se eu tivesse falado em outra língua. Para quê? Essa era a pergunta que eu mais temia. Para quê? Como explicar para alguém o valor de um sonho? Para terminar meus estudos. Só faltam 2 anos para eu completar o ensino fundamental. Depois posso fazer um curso técnico. Ele deu uma risada seca. E desde quando você precisa disso, Beatriz? Eu não te sustento bem? Está faltando alguma coisa aqui em casa? Não é isso, Ricardo. Eu só quero... Respirei fundo, buscando as palavras. Eu só quero me sentir realizada, sabe? Ter algo que seja meu. Foi como apertar um botão. Seu rosto mudou na hora, aquela máscara de irritação que eu conhecia tão bem. Ah, agora entendi. Foi aquela psicóloga que botou essas ideias na sua cabeça, não foi? Ela fica te enchendo de besteiras, te fazendo achar que tem alguma coisa errada. Ricardo, isso é algo que eu sempre quis, desde antes de te conhecer. E por que nunca falou nada? Eu tinha medo da sua reação, exatamente como está sendo agora. Ele levantou da mesa, jogando o guardanapo sobre o prato. Você não precisa de estudo, Beatriz. Precisa é parar com esses dramas. Eu trabalho o dia todo para te dar uma vida boa e você fica inventando problemas. Não estou inventando nada. Só quero estudar. As aulas são só à noite. Não vai mudar nada na sua rotina. O jantar vai estar pronto quando você chegar. A casa vai continuar limpa. E quem vai estar aqui quando eu chegar do trabalho? Vou ter que ficar sozinho toda noite esperando Madame voltar da escolinha? Senti meus olhos enchendo d'água, mas me esforcei para não chorar. Se chorasse, ele diria que estou sendo dramática de novo. São só 3 horas por dia, Ricardo. Eu volto às 22h30. Não é tão tarde. E você vai voltar sozinha nesse bairro? De noite, tá pedindo para ser assaltada. Ou pior, tem um ponto de ônibus na porta da escola. É seguro. Ele passou a mão pelo rosto, num gesto de cansaço. Olha, Beatriz, vamos fazer o seguinte. Esquece essa história. Se você quer se ocupar com alguma coisa, faz um curso de culinária, algo útil. Esse negócio de escola não vai te levar a nada. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez tenha sido o contrário. Algo dentro de mim finalmente começou a se juntar. As palavras de Marta ecoaram na minha mente. Seus sonhos importam, Beatriz. Você importa.
Eu vou fazer a matrícula na segunda-feira, falei com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Não estou te pedindo permissão, Ricardo. Estou te comunicando. Ele me olhou como se não me reconhecesse. Na verdade, acho que nem eu me reconhecia naquele momento. Se você fizer isso, Beatriz, não espere que eu te apoie. Vai ser por sua conta e risco. Eu sei. E assim começou minha pequena revolução. Na segunda-feira, com as pernas tremendo, fui até a escola e fiz minha matrícula. A secretária era uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil que me deu as boas-vindas ao mundo do conhecimento, como ela disse. Voltei para casa sentindo algo estranho no peito. No começo achei que fosse medo, mas depois percebi que era outra coisa. Era esperança. Uma sensação que eu não tinha há tanto tempo que quase tinha esquecido como era. As aulas começariam na semana seguinte. Durante aqueles dias, Ricardo mal falava comigo. Respondia o mínimo necessário, como se estivesse me punindo com seu silêncio. Eu sentia um misto de culpa e determinação. A culpa vinha daquela parte de mim condicionada a agradar, a não causar problemas. A determinação vinha de um lugar novo, um lugar que estava despertando depois de anos adormecido. Na noite do primeiro dia de aula, arrumei o jantar mais cedo. Deixei tudo pronto. Ricardo chegou às 18h15, como sempre. Comeu em silêncio enquanto eu me arrumava. Nada muito elaborado. Uma calça jeans, uma blusa simples, tênis. Mas me olhei no espelho e por um instante vi um reflexo da Beatriz de antes. Aquela que tinha sonhos. Estou indo, anunciei pegando minha mochila, velha, desenterrada do fundo do armário. Ricardo não ergueu os olhos do prato. Vai tarde. Saí com o coração apertado, mas decidi não deixar aquilo me abalar. O caminho até a escola era curto, uns 15 minutos de ônibus. Quando cheguei lá, fiquei parada um tempo na porta, observando pessoas de todas as idades entrando. Homens, mulheres, jovens, idosos, todos com seus motivos para estarem ali, retomando os estudos. A sala de aula era simples, carteiras de fórmica um pouco gastas, um quadro branco na frente, luz fluorescente que piscava de leve. Escolhi uma carteira no meio, nem muito na frente, nem muito atrás. Não queria chamar atenção. Logo a professora de português entrou. Rosana era seu nome. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo cacheado, preso num coque meio desfeito, óculos de armação colorida. Ela sorriu para a turma. Bem-vindos ao EJA. Alguns de vocês estão retomando os estudos depois de muito tempo. Outros talvez nunca tenham tido a oportunidade de estudar antes. Não importa o caminho que os trouxe até aqui, o importante é que vocês chegaram, e isso já é uma grande vitória. Senti meus olhos marejarem. Uma grande vitória. Era assim que eu me sentia, como se tivesse vencido uma batalha só por estar sentada naquela carteira. As primeiras semanas foram difíceis. Meu cérebro parecia enferrujado. Tinha dificuldade para acompanhar a matéria, para me concentrar. E em casa as coisas pioravam a cada dia. Ricardo tinha adotado uma tática nova. Em vez de brigar, ele me ignorava completamente. Jantava sozinho antes de eu chegar, deixava a louça suja na pia, coisa que nunca fazia antes. Ia dormir sem me esperar. Era como se eu tivesse virado um fantasma na minha própria casa. Nos fins de semana, quando estávamos os dois em casa, o clima era pesado, sufocante. Ele fazia questão de reclamar de tudo, a comida, a limpeza, minhas roupas. Nada estava bom, nada era suficiente. Tá vendo? É isso que dá a ficar com essas besteiras de escola na cabeça. Nem cuidar da casa direito você consegue mais. Eu engolia o choro e seguia em frente. Nas sessões com Marta, desabafava tudo. Ele está tentando te fazer desistir, Beatriz, ela me dizia. É uma forma de controle. Quando perceber que não está funcionando, vai tentar outra tática. E foi exatamente o que aconteceu. Depois de um mês de gelo, Ricardo mudou completamente. Voltou a ser atencioso, a perguntar como tinha sido meu dia. Chegou até a me esperar acordado algumas noites, com chá quente para quando eu chegasse da escola. Eu queria acreditar que ele havia aceitado minha decisão, que estávamos entrando num novo capítulo do nosso relacionamento. Foi numa dessas noites carinhosas que ele fez a proposta. Beatriz, andei pensando, se você quer tanto estudar, por que não faz um curso à distância? Daqueles pela internet? Aí você não precisa sair de casa à noite, fica mais seguro. Por um instante, quase caí na armadilha. Seria tão mais fácil aceitar. Evitaria todo aquele conflito, aquela tensão diária. Mas algo dentro de mim já tinha mudado. Eu já tinha experimentado como era estar fora daquela casa, conviver com outras pessoas, trocar ideias. Não queria abrir mão disso. Agradeço a preocupação. Ricardo,
mas prefiro continuar indo às aulas presenciais. Estou aprendendo muito, conhecendo gente nova. Está sendo bom para mim. O rosto dele se transformou na hora. A máscara de gentileza caiu. Ah, então é isso? Tá gostando de conhecer gente nova? Já devia ter imaginado. Quem é ele, Beatriz? Fiquei sem entender por um momento. Ele quem? O cara por quem você está interessada. Não me faça de idiota. Ninguém se esforça tanto assim só por estudos. Senti uma mistura de raiva e cansaço. Sempre voltávamos ao mesmo ponto. Sempre ele duvidando de mim, distorcendo minhas intenções. Não tem ninguém, Ricardo. Estou indo à escola para estudar, só isso. Sei. O tom era de puro sarcasmo. Bom, talvez eu também precise estudar um pouco então. Sair à noite, conhecer gente nova. Aquela foi a primeira de muitas noites em que Ricardo saiu sem explicação. Voltava tarde, cheirando a perfume feminino e álcool. No começo, aquilo me destruía. Eu chorava escondida no banheiro, me perguntando onde tinha errado, o que mais eu poderia fazer para consertar nossa relação. A culpa me corroía. Se eu não tivesse insistido nos estudos, talvez ele não estivesse me traindo. Mas com o passar das semanas, algo estranho aconteceu. Quanto mais eu aprendia na escola, quanto mais expandia meus horizontes, menos aquele comportamento de Ricardo me afetava. Claro, ainda doía. Ainda me sentia humilhada quando ele chegava em casa às 3 da manhã, cambaleando e com marcas de batom na camisa. Mas a dor já não me paralisava como antes. Nas aulas, eu estava me descobrindo que tinha facilidade com números, que adorava literatura, que conseguia ajudar colegas que tinham dificuldade em matérias que eu dominava. Fiz amizade com Dona Neide, uma senhora de 63 anos, que tinha criado 5 filhos sozinha e agora, finalmente, estava realizando o sonho de aprender a ler e escrever direito. Ela me contava histórias de sua vida que me faziam ver como eu era forte, mesmo sem saber. Um dia, a professora Rosana pediu que escrevêssemos uma redação sobre o que eu quero ser no futuro. Fiquei horas diante do papel em branco. O que eu queria ser? Pela primeira vez em anos, eu me permitia fazer essa pergunta, e a resposta veio clara como água. Eu queria ser livre. Livre para escolher, para sonhar, para existir além das paredes daquela casa, além da sombra de Ricardo. Escrevi sobre meu sonho de ser técnica de enfermagem, sobre como sempre admirei pessoas que cuidavam de outras nos momentos de vulnerabilidade. Quando entreguei a redação, Rosana leu ali mesmo na minha frente. Seus olhos brilharam. Isso é lindo, Beatriz, e você escreve muito bem. Já pensou em como vai fazer para realizar esse sonho? Confessei que não, que ainda parecia algo distante. Tem uma escola técnica estadual aqui perto que oferece curso de enfermagem gratuitamente. As inscrições para o próximo semestre abrem em 2 meses. Se você continuar se dedicando assim, tenho certeza que conseguirá passar na prova. Saí da escola naquela noite pisando em nuvens. Um plano concreto, um próximo passo. Na minha cabeça, já me via de uniforme branco, ajudando pessoas, fazendo diferença no mundo. Quando cheguei em casa, Ricardo estava me esperando. Não bêbado, não agressivo. Estava sentado no sofá, com uma expressão estranha que eu não conseguia decifrar. Precisamos conversar, Beatriz. Meu coração disparou. Aquele tom nunca anunciava coisa boa. Sentei na poltrona de frente para ele, me preparando para o que viria. Recebi uma proposta de trabalho em Goiânia. Pagam melhor, tem plano de saúde, tudo o que a gente sempre quis. Vamos nos mudar mês que vem. Foi como um soco no estômago. Goiânia ficava a mais de 1.000 quilômetros de onde morávamos. Significaria abandonar a escola, a terapia com Marta, todo o progresso que eu tinha feito. Mas, e meus estudos? Estou quase terminando o semestre. Ele deu de ombros, como se aquilo fosse um detalhe insignificante. Tem escola em Goiânia também, Beatriz. Você pode continuar estudando lá, se ainda quiser. Mas eu sabia o que aquela mudança significava. Em uma cidade nova, sem conhecer ninguém, eu estaria completamente à mercê dele de novo. Todo o pequeno círculo de apoio que eu tinha construído, Marta, Rosana, Dona Neide, ficaria para trás. Quando você soube dessa proposta? Há algumas semanas. Estava esperando confirmar tudo antes de te contar. Algumas semanas. Ele tinha planejado tudo nas minhas costas. Era sua cartada final para me arrancar dali, para recuperar o controle que estava perdendo. Não quero ir. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar. Ricardo me encarou, surpreso. Como assim? Não quer ir? Não estou te dando opção, Beatriz. Sou eu quem sustenta essa casa. Vou para onde o trabalho me levar. Então vai sozinho.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu mesma não acreditava no que tinha acabado de dizer. De onde tinha vindo aquela coragem? Daquela pequena chama que começou quando voltei a estudar e agora ardia forte dentro de mim. Você não sobreviveria uma semana sem mim, Beatriz. Do que você vai viver? Onde vai morar? Pensa bem no que está dizendo. As perguntas dele eram válidas. Eu não tinha emprego, não tinha dinheiro próprio, não tinha para onde ir. Mas também não tinha mais aquele medo paralisante que me mantinha presa por tanto tempo. Eu dou um jeito, sempre dei um jeito na minha vida, antes mesmo de te conhecer. Isso é loucura. Você vai jogar fora 7 anos de casamento por causa de uma escola? Por causa dessas ideias malucas que botaram na sua cabeça? Não, Ricardo. Vou seguir em frente por causa de mim mesma. Porque mereço mais do que ser tratada como um móvel que você pode mover de um lugar para outro, quando bem entender. Ele se levantou, furioso. Pensa bem no que está fazendo, Beatriz. Se eu sair por aquela porta para Goiânia e você ficar, acabou. Não tem volta. Foi minha vez de dar de ombros. Talvez seja melhor assim. Naquela noite, dormi no sofá. Ou melhor, tentei dormir. Na verdade, fiquei acordada, com o coração aos pulos, perguntando se tinha enlouquecido completamente. De manhã, liguei para Marta assim que o consultório abriu. Marta, preciso te ver hoje. É urgente. Ela concordou em me atender no horário do almoço. Contei tudo. A proposta de emprego dele, minha recusa, o ultimato. Ela me escutou com atenção, como sempre fazia. Como você se sente com essa decisão, Beatriz? Apavorada. Não sei onde vou morar, como vou me sustentar, mas ao mesmo tempo aliviada, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Você tem algum familiar, algum amigo com quem possa ficar temporariamente? Pensei em todas as pessoas que Ricardo havia me afastado ao longo dos anos. Minhas amigas de antes do casamento, minha prima com quem eu era tão próxima. Será que alguma delas me receberia depois de tanto tempo? Talvez. Talvez minha prima Lúcia. A gente era muito unida antes. Perdi contato quando casei, mas acho que ainda tenho o número dela. Ligue para ela. Explique a situação. Você pode se surpreender com a solidariedade das pessoas. Liguei para Lúcia naquela tarde, tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Quando ouvi sua voz, depois de tantos anos, chorei como criança. Bia, é você mesmo? Meu Deus, quanto tempo! Tá tudo bem? Entre soluços, contei um resumo da situação. Não entrei em todos os detalhes do relacionamento abusivo. Isso viria com o tempo. Só disse que estava me separando e precisava de um lugar para ficar por algumas semanas, até conseguir me organizar. Vem pra cá, Bia. Tem um quarto sobrando. Fica o tempo que precisar. A gentileza na voz dela me desarmou completamente. Eu tinha me esquecido como era ser tratada com carinho genuíno, sem segundas intenções, sem manipulação. Quando Ricardo chegou do trabalho naquela noite, eu já estava com uma pequena mala pronta. O que é isso? Ele perguntou, os olhos passando da mala para meu rosto. Estou indo para a casa da minha prima Lúcia. Fico lá até você decidir se vai mesmo para Goiânia. Se for, eu volto para pegar o resto das minhas coisas. Ele riu, aquela risada de descrença que eu conhecia tão bem. Você não vai durar uma semana, Beatriz. Vai voltar rastejando quando perceber como a vida é difícil sem mim. Pode ser, mas preciso pelo menos tentar. Peguei minha mala e saí, sentindo suas palavras tentando me puxar de volta como correntes invisíveis. Mas dessa vez eu era forte o suficiente para resistir. A casa de Lúcia era o oposto da minha. Colorida, barulhenta, cheia de vida. Ela morava com o marido Paulo e 2 filhos pequenos. No começo me senti deslocada, como uma visita que não sabe onde guardar as próprias coisas. Mas Lúcia e Paulo fizeram de tudo para me deixar à vontade. Me casa e casa, prima. Fique o tempo que precisar. Foi estranho dormir sozinha naquela primeira noite. Sem o peso do corpo de Ricardo ao lado, sem o medo de fazer algum barulho e acordá-lo, sem a ansiedade constante que me acompanhava em casa. Senti uma mistura de liberdade e medo do desconhecido. Uma semana depois, Ricardo me ligou. Sua voz estava diferente, mais mansa, quase suplicante. Beatriz, eu não vou para Goiânia. Recusei a proposta. Podemos conversar? Quero que você volte para casa. Senti um aperto no peito. Uma parte de mim queria correr de volta para o familiar, para a segurança financeira que ele representava. Mas outra parte, a que estava crescendo a cada dia, sabia que voltar seria retroceder. Não sei se é uma boa ideia, Ricardo. Talvez a gente precise desse tempo separados. Foi o que você sempre quis, né? Se livrar de mim. Ricardo,
Só estou tentando encontrar meu caminho. Seu caminho é ao meu lado, Beatriz. Sempre foi. Desliguei, sentindo-me exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Contei tudo para Lúcia, que me abraçou forte. Você não deve nada a ele, Bia. Não precisa voltar só porque ele decidiu ficar. Nas semanas seguintes, continuei frequentando a escola e as sessões com Marta. Ricardo ligava quase todos os dias, alternando entre promessas de mudança e acusações amargas. Eu escutava, respondia com calma, mas mantinha minha decisão de não voltar, pelo menos por enquanto. Com a ajuda de Lúcia, consegui um emprego de meio período numa padaria perto da escola. Não pagava muito, mas era suficiente para comprar minhas coisas básicas e ajudar um pouco em casa. A dona da padaria, seu Antônio, era um português de coração enorme, que sempre me deixava levar pão fresquinho para casa. Mulher guerreira como você merece o melhor pão da cidade, ele dizia com seu sotaque carregado. Aos poucos, fui reencontrando partes de mim que estavam adormecidas havia anos. Redescobri meu gosto por ler antes de dormir, por caminhar sem pressa pelas ruas do bairro, por conversar com desconhecidos no ponto de ônibus. Pequenas liberdades que pareciam enormes depois de tanto tempo confinada. Na escola, as coisas iam cada vez melhor. Minhas notas subiam, os professores me elogiavam. Comecei a pensar seriamente em fazer a prova para a Escola Técnica de Enfermagem, como Rosana havia sugerido. Quando falei sobre isso com Marta, ela sorriu daquele jeito sereno que sempre me tranquilizava. Beatriz, você se lembra da primeira vez que veio aqui? Você mal conseguia olhar nos meus olhos, mal falava sobre seus sentimentos. Olha onde você chegou. Estou tão orgulhosa de você. Senti um calor no peito, diferente de tudo que tinha sentido antes. Orgulho de mim mesma. A sensação de que, apesar de todos os obstáculos, eu estava seguindo em frente. 3 meses depois de sair de casa, recebi a notícia. Ricardo tinha aceitado outro emprego, em outra cidade. Ia se mudar em 2 semanas. Ele queria me ver uma última vez para acertarmos as contas, como disse. Encontramos num café perto da padaria onde eu trabalhava. Meu coração batia forte quando o vi entrando. Mais magro, com olheiras pronunciadas. Por um instante, senti aquela velha culpa tentando me puxar de volta. Você está bem? Perguntei, sinceramente preocupada. Como eu poderia estar bem, Beatriz? Minha esposa me abandonou. Não foi assim, Ricardo. Você sabe. Ele suspirou, passando as mãos pelo cabelo numa demonstração de cansaço que eu conhecia bem. Eu só queria entender o que aconteceu com a gente. Onde foi que eu errei tanto? Você era tão diferente. Naquele momento, vi Ricardo com clareza, talvez pela primeira vez. Vi uma pessoa acostumada a controlar, a manipular, mas que também estava presa em seus próprios padrões destrutivos. Não senti raiva, nem mágoa, só uma espécie de compreensão distante. Acho que nós dois éramos diferentes, Ricardo. Eu estava perdida, buscando alguém que decidisse as coisas por mim, que me desse segurança. Você encontrou alguém que podia controlar, que não te ameaçava. Por um tempo funcionou. Mas eu precisava crescer e você precisava de alguém que não crescesse. Ele me olhou com uma expressão que misturava irritação e um relativo reconhecimento. Sempre a psicóloga, né? Sempre analisando tudo. Sorri de leve. Talvez. Mas isso não significa que não seja verdade. Conversamos por mais 1 hora. Acertamos os detalhes práticos da separação. Ele deixaria a casa mobiliada para mim, já que ia para um apartamento pequeno. Dividiríamos o pouco que tínhamos de economias. Concretamente, não era muito, mas simbolicamente era um mundo inteiro se abrindo para mim. Espero que você encontre o que está procurando, Beatriz, ele disse quando nos despedimos. Não havia carinho em sua voz, mas também não havia mais aquela crueldade. Eu já estou encontrando, Ricardo, e desejo o mesmo para você. 2 semanas depois, vou para casa, agora realmente minha. Parecia menor, mais clara, como se um peso tivesse sido levantado das paredes. Passei dias limpando, reorganizando, jogando fora coisas que não faziam mais sentido. Era como limpar não só o espaço físico, mas também o emocional. O semestre estava acabando, e com ele meu curso no EJA. Finalmente terminaria o ensino fundamental. A prova para a escola técnica se aproximava. Eu estudava todas as noites depois do trabalho, com a ajuda ocasional de Dona Neide, que tinha se tornado uma grande amiga. No dia da formatura do EJA, olhei em volta do pequeno auditório da escola. Lúcia e Paulo estavam lá, sorridentes. Dona Neide, elegante num vestido azul marinho que tinha comprado especialmente para a ocasião.
Até seu Antônio da padaria tinha vindo, trazendo uma cesta de pães doces para comemorarmos depois. Quando chamaram meu nome, caminhei até o palco com passos firmes. A diretora me entregou o diploma, apertou minha mão. Parabéns, Beatriz. Você tem um futuro brilhante pela frente. Segurei aquele papel como se fosse ouro. Em certo sentido, era. Representava não apenas conhecimento adquirido, mas a reconquista da minha autonomia, da minha capacidade de sonhar. 2 semanas depois, recebi a notícia. Tinha sido aprovada na Escola Técnica de Enfermagem. O curso começaria em 2 meses. Seria puxado, estudar de manhã, trabalhar à tarde, mas eu estava pronta para o desafio. Mais que pronta, ansiosa por ele. Numa das nossas últimas sessões, Marta me perguntou: se pudesse voltar atrás, Beatriz, faria tudo diferente? Evitaria se casar com Ricardo? Refleti por um momento antes de responder. Não sei, talvez, mas também não sei se seria quem sou hoje sem passar por tudo isso. Talvez eu precisasse me perder completamente para me encontrar de verdade. Ela sorriu. É uma forma bonita de ver as coisas. Não como vítima de uma situação, mas como protagonista da sua própria história. Protagonista. A palavra ecoou em mim como música. Nos anos que se seguiram, muita coisa mudou. Terminei o curso técnico de enfermagem, comecei a trabalhar no hospital público. Conheci pessoas novas, fiz amizades verdadeiras. Tive alguns relacionamentos, alguns bons, outros nem tanto. Mas nunca mais permiti que alguém apagasse minha luz, que alguém me convencesse de que meus sonhos não importavam. E aqui estou eu, olhando para trás nessa jornada e me perguntando se valeu a pena. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada momento de dúvida. A resposta é sim, 1000 vezes sim, porque encontrei muito mais do que um diploma, do que um emprego. Encontrei a mim mesma. Se você está me ouvindo e se reconhece em alguma parte dessa história, quero que saiba, você não está sozinha. Seu valor não depende de ninguém. Seus sonhos importam, sua voz importa, você importa. E por mais difícil que pareça agora, existe um caminho para fora. Existe uma Beatriz dentro de você esperando para renascer. Às vezes a cura começa com um pequeno passo. Para mim, foi entrar naquela sala de aula depois de anos. Para você pode ser outra coisa. Mas seja o que for, dê esse passo. Por você. Porque você merece uma vida plena, cheia de possibilidades. Esta é a minha história, e a sua está apenas começando.